Olá, para quem não me conhece, eu sou a pastora Larissa e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu até fiz questão de estar aqui, ó, com essa blusa hoje e tá na minha apresentação. Meus tempos estão em suas mãos, porque literalmente 2021 foi o pior ano da minha vida. E esse, então, é o pior vídeo para eu fazer da minha vida. Inclusive tem 3 meses... Na verdade, vamos contar 1 mês e meio que eu tô fugindo dele, né? Mas eu preciso, porque aqui é o Ebenezer. É colocar uma pedra em um monumento de louvor e adoração ao Senhor para tudo que aconteceu. E eu coloquei assim, piorando a minha vida. Será? Por que será? Porque mesmo nas adversidades, o Senhor esteve presente em todos os momentos das nossas vidas e da minha família. Então, eu estou fazendo esse vídeo, não é porque eu gosto de mostrar minha vida, não é porque eu tenho essa necessidade de ficar aparecendo, não. Eu estou compartilhando o que está aí mais íntimo na minha vida para que você que esteja passando por lutas, por aflições, por adversidades, por tempestade, te ajudar a você identificar e ver que Deus está no barco, Deus está no meio da sua tempestade e Ele está te esperando a pedir socorro, como o apóstolo Pedro fez quando ele andou sobre as águas e começou a afundar. E ele pediu socorro. Então que nós possamos pedir o socorro de Deus sempre, enxergar. Quem tenha ouvidos ouça e tem olhos veja que Ele está ali no meio da adversidade. Então, eu quero compartilhar com vocês tudo que eu passei. Por isso que eu acho que é difícil, porque são muitas coisas. Eu vou cansar só de falar e às vezes vocês vão cansar de ouvir. Mas eu te desafio a assistir esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que tem muitas lições de vida para você. Amém? Então, vamos comigo. Põe o cinto de segurança aí, aperta os cintos e vamos lá. Tudo começou em março do ano passado, quando eu vi a minha avó aflita, que a conta estava negativa e ela estava com vergonha de pedir para os filhos para cobrir a conta. E aí ficava pegando dinheiro emprestado do banco e os juros iam só aumentando e todo mundo sabe que é perigoso usar o cheque especial e o limite do banco, ok? Aí eu falei, gente, eu não consigo enxergar e não oferecer ajuda. Então eu preciso oferecer ajuda, ainda mais que quando mexe com dinheiro, né? Ainda mais envolvendo os filhos, a sua grande maioria dos filhos, eu queria evitar de ter briga entre eles. Então vamos ser a pacificadora de Cristo e vamos ser o intermédio entre os filhos para organizar isso daqui na vida do meu avô, da minha avó. Ok. Aí tomou frente para ver o que tava, tadinha, eles estavam tão perdidos, porque sempre nós fomos acostumados, a minha avó e meu avô, ter autonomia, independência. Mesmo que minha avó tinha 81 anos, no ano passado, hoje tem 82, e meu avô 84. Eles ainda dirigiam, tinham autonomia, ok. Aí, fui tomar a frente, minha avó não sabia que tinha uma conta da TIM que eles estavam pagando negativo e pagando conta que nem sabia que existia. Tinha um seguro lá que eles estavam cobrando meu avô, que meu avô nem sabia o que era. Enfim, aí você vê, né, que é interessante a gente ver as pessoas terem autonomia na nossa família, ao nosso redor, e só que a gente, na correria do dia a dia, não cai a ficha que eles realmente estão precisando de cuidados e não ter mais autonomia, né? Então, assim eu vi e passei para os meus tios, olha, eles estão perdidos. Aí caiu para mim, tá organizando, eu aceitei esse desafio, ok. E aí minha avó foi no médico, aí vem já o desenrolar. Com a minha mãe na ginecologista, ela pediu uma pancada de exames, só que nessa época a minha mãe já não estava muito bem emocionalmente, porque a minha mãe, infelizmente, é diagnosticada com bipolaridade. E ela já teve um surto quando eu tinha 4 anos, ficou internada 6, 7 meses em uma clínica psiquiátrica. Eu já compartilhei com vocês aí, quando eu fiz um vídeo de apresentação no início do canal. Quem tiver interesse, veja que eu não vou adentrar, senão esse vídeo vai ficar longo, né?
E aí também teve um surto em 2007, quando meu irmão também teve um surto psicótico na mesma clínica que ela e ela não aguentou. Enfim, desde então, de 2007 para cá, ela toma remédio controlado para depressão. Mas no início tinha acompanhamento com psiquiatra, psicólogo. Por que eu tô falando isso? Que depois vai precisar dessas informações nos enrolar deste ano de 2021, pior ano da minha vida. Será? Então, sabe, só fazer um adendo. Sabe aquele dizer que diz que é no deserto que você realmente vê e sente a presença de Deus te sustentando? Eu, graças a Deus, não tenho necessidade disso, mas é literalmente bem escancarado, onde realmente as outras pessoas conseguem ver que só Deus para dar força para a gente continuar, né? Então, aí como minha mãe não estava bem e com a bipolaridade a pessoa é mais dispersa, mais desorganizada, tem falha de memória, eu falei, gente, minha mãe tá mal dando conta de dar conta de ir no médico sozinha, como que ela vai fazer isso com a minha avó? Aí vai eu fazer isso. Aí fui fazer toda a bateria de exames, de mamografia, ultrassom de mama, endovaginal, abdômen, carótida. E depois, infelizmente, descobrimos um câncer de mama na minha avó e foi uma outra bateria de exames para que ela fizesse uma cirurgia de câncer de mama, que foi no final de junho. Mas tudo isso são muitos detalhes, muitos médicos, muito exame. Eu tenho a minha casa, eu tenho meu marido, eu tenho a minha filha, e administrando tudo para que não desse brecha para o meu marido achar ruim, nem a minha filha achar ruim, que está acostumada com a mãe que fica por conta dela 24 horas, porque eu não trabalho fora de casa, né? Eu sou a CEO do meu lar, a secretária executiva, então acaba que acostumam com a minha presença aqui sempre, né? Então, ter que suprir isso foi pesado, mas só foi o começo. E antes de aparecer o câncer na minha avó, quando eu comecei entre essa questão do banco e dos médicos, eu tive um sonho na madrugada em que eu tava dentro de um barco, aí depois a gente chegou tipo num porto, tipo um aeroporto, e aí tava tipo um tornado, todo mundo correndo, e eu tava com a minha avó e uma mala, e aí eu sumi a mala e a minha avó. E aí do nada, dessa parte não tem nem pé nem cabeça, não tem continuidade, né? Eu apareci no meio de uma corrida em que tava eu, meu marido, minha filhinha, numa bicicletinha pequenininha, igual aquelas de palhaço de circo, e a gente controlava nela, custava controlar nela, naquela bicicletinha pequenininha, e atravessava esse caminho dessa corrida. Só tinha urso e leão. Só que eles não estavam enfurecidos, porque a gente passava por cima deles, eles estavam sonolentes, abrindo e fechando a boca. A gente passava ileso. Engraçado, acabou de vir uma outra revelação pra mim. E a gente chegou lá na linha de chegada, ou seja, completamos a carreira aí da corrida aí. Eu, meu marido e minha filha, vitoriosos. Então, nada nos abateve, nada nos machucou, né? O urso e o leão não nos machucou, na verdade eles estavam adormecidos. Antes eu ficava em conflito perguntando para o Senhor assim, Pai, por quê? Por que não é só um urso e um leão, né? Davi teve um urso e um leão antes de chegar num gigante. Nós temos o caminho todo de gigante, de urso e leão. Ainda não tem a resposta, né? Mas aí eu perguntei também assim, por que a gente equilibrava uma bicicletinha tão pequenininha? Não tinha algo maior pra gente passar por isso, né? Tipo, parece que estava deficiente o nosso instrumento. Aí o Senhor só colocou assim no meu coração, a minha graça te basta. Amém? Então, e aí depois disso tudo, começou vários tumultos, né? E Deus sempre conduzindo nos mínimos detalhes. Eu não fiz um roteiro dessa palavra, eu vou lembrando e falando com vocês, porque é muita coisa, eu não gosto de roteiro, eu não gosto de ficar engessado, eu gosto de compartilhar como se fosse um confessionário com vocês, confesso isso pra vocês. O que acontece? Em junho, no dia dos namorados,
Meu avô foi internado com pneumonia. Isso que minha avó ia operar no dia 28 de junho, certo? Só que antes disso, olha o que o Espírito Santo fez. Isso foi num domingo. Na sexta-feira eu tava fazendo massagem e eu senti de Deus de procurar um hotel de idosos, porque a minha avó e meu avô estavam resistindo a serem cuidados por cuidadores. E em maio eles foram para Sinop, onde os 2 filhos moram, e eu vi que a minha avó, eles precisavam de cuidados, porque minha avó foi pegar remédio para levar para viagem, ela atrapalhou todos os remédios. Eu falei, gente, é impossível minha avó tomar remédio sozinha à noite, dando pro meu avô. Acho que ela tá dopando meu avô, porque todo mundo achava ruim, porque meu avô só ficava deitado no sofá o dia inteiro. Ela mesma brigava com meu avô, porque ele só queria dormir. Eu falei, gente, tá dopando meu avô. Aí eles resistiam aos cuidados. Eu falei, gente, eles só vão ter 2 opções. Ou eles aceitam cuidadoras, ou eles vão ter que morar num hotel de idosos. Porque senão os filhos eles vão ser presos, porque, tipo, abandono de incapaz. E até então, o meu avô e minha avó dirigiam. Olha o perigo. Meu avô já atropelou uma pessoa de moto. E uma vez, minha avó eles já se perderam em Goiânia. E uma vez a minha avó a pé perdeu no conjunto das casas que elas moravam. Eu falei, não dá mais. Infelizmente, eles não podem ter mais essa independência que eles tinham, essa autonomia. Aí eles foram para o Mato Grosso, meu tio pediu para tirar o carro para vender. E aí, vendo a limitação deles, eu aproveitei que eles não estavam, já pensando no futuro, pensei na possibilidade deles morarem perto dos meus sogros, perto do horto, porque fica perto de todos os médicos. Minha avó ia ter que fazer tratamento de câncer, a gente ficou com receio, né, como que ia ser, ia ter que estar indo sempre deslocando, e também porque na casa deles tem muita escada, ou a possibilidade também de fazer uma reforma. Levantei tudo isso envolve tempo de você ver as coisas, né, orçar preço, fazer levantamento, o que é bom. Cheguei a olhar apartamento para eles, cheguei a olhar para vender a casa, para eles morarem num apartamento e pegar esse dinheiro para eles sobreviverem melhor. Também de fazer a reforma na casa. Então tudo isso toma tempo, né? E também desgaste, porque sou porta-voz, tem que fazer a equipe entrar em acordo, tal, dos filhos, né? Tá, aí meu avô teve pneumonia no dia 12 de junho. E interessante que tudo Deus cuidando, porque na sexta eu fui no hotel de idosos e no domingo precisou de um cuidador para ficar com meu avô 24 horas no hospital. Aonde que eu fui arrumar o contato? Lá no hotel de idosos. E precisava de alguém para ficar com a minha avó, porque ela estava desorientada sem o velhinho dela. Aonde eu arrumei o contato? Lá do hotel de idosos, que na sexta-feira, Deus antecipando o problema, cuidadoso, mas eu fui sensível à voz e obedeci. Parei minha rotina, tinha outras coisas mais importantes para fazer, não estava à toa, mas eu vi a urgência que eu senti no meu coração de fazer isso. E imediatamente fui, Deus cuidando, trazendo a provisão antes do problema vir a acontecer. Ok. Meu avô ficou 1 semana lá no hospital. E eles iam fazer aniversário de casamento, de 63 anos de casado. E minha avó estava muito alegre falando disso. E eu fui fazer uma caneca do Dia dos Namorados pro meu marido, e eu peguei e senti de Deus de fazer para eles. Só que eu estava tão cansada nesse domingo, antes do meu avô ser internado, que eu não levei a caneca. E eu fiquei com muito remorso, porque eu fiquei com medo dele morrer nesse momento. E aí eu peguei, levei para o hospital, pedi o moço para tirar uma foto e tirei foto da minha avó para poder ter isso. Graças a Deus ele veio para casa. Olha vocês vão entender. Vai na sequência. Isso foi dia 12, no dia 19, 17 meu avô saiu, numa sexta-feira. Eu também que busquei do hospital. Aí, o que acontece? E eu cuidando de cuidadora, pagando o cuidador deles ali, eu pagando não, né? Organizando que meus tios pagam, graças a Deus eles são a bênção e eles ajudam. Mas eu administrando, supervisionando para eles que estão à distância. Aí, o que acontece?
Meu avô vem no dia 17, no dia 28 minha avó fez cirurgia de câncer de mama. Pensa, um tanto de exames, tudo. E antes do meu avô fazer essa pneumonia, aí eu fiquei com dó, além de fazer exames com a minha avó, eu fiquei com dó dele porque tinha 8 anos que ele tinha herpes zoster e ele sofria muito com a dor nas costas, ele reclamava de dor 24 horas. E a gente confessa que muitas vezes a gente achava que era psicológico, muitas vezes a gente achou que era drama dele, era charminho dele, que ele gostava de chamar atenção. Mas não. E aí eu fiquei com dó porque a minha avó falava assim, cuida do seu avô também, minha filha, não cuida só de mim não. E eu já tava pesado pra mim, mas eu falei, poxa vida, eu vou fazer isso. Aí eu levei ele no primeiro médico, que foi um dia antes do meu aniversário, no dia 7 de junho, eu levei o meu avô no especialista de dor. Eu fiquei emocionada porque eu achei que a gente demorou muito. Ele sofreu 8 anos com dor. Só que eu não tive esse tino de tomar frente porque ele tem 4 filhos. E até então não tinham precisado de mim. E aí o ano passado eu tive que tomar frente porque a minha mãe é a única filha que está em Goiânia. E ela não estava cuidando nem dela. Então eu fiquei com muita dó dele. Porque foram 8 anos com dor. E aí eu levei ele no especialista de dor. E o especialista assustou porque o abdômen dele estava muito estendido. E ele suspeitou que meu avô estava com câncer. E aí, no dia do meu aniversário, não importava que era meu aniversário, eu fui levar meu avô para fazer todos os exames. E graças a Deus, quando a gente tem amigo, porque as portas se abrem mais rápido, né? Nosso amigo, Dr. Luciano, prontamente, até sem o pedido, fez pra gente a tomografia, ultrassom de abdômen, tudo. E aí foi outra correria para correr com meu avô para ver sobre isso. E juntou o médico do meu avô, o médico da minha avó, um monte de exames. Teve uma vez que eu fui na CDI, tinha sozinha com os dois, tinha 3 exames da minha avó, 3 exames do meu avô, e eu ficava administrando eles. E meu avô triste porque a minha avó tava com câncer. Aí minha avó tava fazendo um exame nesse dia, que tava esses 6. E aí, ele tava muito tristinho. Eu falei, vô, você tá preocupado com a minha avó? Ele, aham. Eu falei, vô, fica tranquilo, porque o médico falou que não é morte. O caso da minha avó é simples, não é agressivo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. E aí, fomos correr com esse negócio, mas assim... Meu avô estava com a saúde tão debilitada que não deu nem para fazer a colonoscopia. E aí tava com uma manchinha no nariz e aqui todo mundo preocupado. Aí foi o último médico que eu levei ele, que foi na minha amiga dermatologista, e ela viu que ele tava com câncer aqui nessa pintinha. E na outra ela tinha pedido tipo uma biópsia, não sei o que era, que não deu tempo nem de olhar isso. Porque ele chegou a pegar o Covid e no meio termo disso, minha avó já tinha feito a cirurgia de câncer, graças a Deus foi bem. Porém, na noite que ela fez a cirurgia, ela fez um delírio. No outro dia, logo ela saiu do hospital, ela caiu, tava com a minha tia cuidando dela, coitada. E ela caiu, bateu a cabeça, ficou um galão no meio daquela do momento de pandemia que estava tenso ainda, né? Em 2021, meio de 2021. E aí teve que correr com ela pro neurológico, minha tia fez isso. E meu avô, depois que, na quarta-feira, depois que a minha avó saiu, ele viu que minha avó estava bem. Olha o cuidado de Deus. Ele viu que minha avó estava bem. Na quarta-feira, no sábado,
Ele estava muito ruim. Minha tia internou ele com Covid. Talvez eu não tenha feito esse vídeo porque foi muita coisa que aconteceu e que realmente é difícil de falar. Mas mesmo que seja difícil, eu quero te mostrar que Deus estava ali cuidando. Falo, vó, Deus cuidou dos mínimos detalhes. E vocês vão entender. Desculpa. Então, aí meu avô pegou Covid e minha avó recém-operada do câncer de mama, com 81 anos, também pegou. E a minha tia que tava cuidando deles e que quase já morreu por um derrame pleural, também pegou e foi muito tenso. Graças a Deus minha tia passou bem. E a minha avó ficou mais de 2 semanas na UTI, fazendo muito delírio. E meu avô também. Eu não sei exatamente quantos dias. Só que eu falei que Deus é tão lindo, porque primeiro eu obedeci. E no hotel de idosos teve cuidadores para ir referenciais para ficar com meu avô no hospital, para ficar com meu avô. E também Deus permitiu que meu avô fosse para ir preparando minha avó a se desligar dele, porque são 63 anos de casado. E também para minha avó aprender a aceitar ser cuidada pelas cuidadoras. E depois de tudo isso, meu avô saiu do hospital, acompanhou a cirurgia da minha avó, viu que ela estava bem, que ela ia ficar bem, e foi. Teve o Covid e não saiu mais. Eu achei que eu ia perder os dois ao mesmo tempo. São os únicos avós que eu tenho agora, porque os meus avós paternos morreram quando eu tava grávida da Ana Laura. Minha avó morreu e meu avô não aguentou, se entregou, e com 2 meses ele morreu. Não suicidou, ele se entregou de não se cuidar mais, não querer mais viver. E voltando para 2021, eu achei que minha avó não ia aguentar, que ela ia morrer. E Deus é lindo, porque meu avô precisou 8 anos de sofrimento, de dor, tadinho. Ele só queria morrer pra tirar a dor. Ele não queria mais viver. E nesses tempos, ele falou, ele nunca tinha falado. Antes dele pegar o Covid, depois que ele saiu da pneumonia, ele falou: tá chegando a minha hora. Ele sabia. Eu não sofro pela morte dele, porque eu sei que ele descansou, foi feita a vontade de Deus. E o mais incrível foi que Deus me permitiu antes disso tudo. Meu avô não era um cristão ativo, na verdade muitas vezes blasfemava. Deu fazer oração de entrega para Jesus com ele mais de uma vez, mas o último momento que eu tive foi muito tremendo, porque eu perguntei para ele antes desse ano de 2021 se ele se perdoava, e ele falou que não.
E eu tive a oportunidade de pregar o amor de Deus, a graça do Senhor, e ele fazer uma oração de aceitar o perdão de Deus e também pedir perdão para Deus. Eu agradeço a Deus por ter sido sensível e obedecido. Só faltou obedecer uma coisa. Quando a gente fez o treinamento do seminário de transformação da família, eu senti de pedir para ele abençoar os filhos, né? O poder da bênção do Pai. Não deu tempo de eu fazer isso. Mas o que eu quero dizer é que todo tempo Deus é bom. E o último dia que meu avô estava nessa terra, eu também tive a oportunidade de orar por ele, de entregar ele nas mãos do Senhor. Do meio da UTI, eu pedi para que as meninas, eu podia orar. Mas o mais incrível é que, no meio disso tudo, para completar, vocês não têm noção. Minha funcionária de 12 anos, que estava comigo, meu braço direito, uma irmã que eu não tive, eu não precisava abrir a boca para falar nada para ela. No dia 23 de junho, 24 de junho, ela já sofria com dor na lombar há quase um ano e a gente levou no ortopedista tudo pra ver. Ela entrevou, não conseguiu levantar da cama. E nisso eu fiquei de julho, agosto, setembro, outubro, 4 meses sem funcionária, com gente aqui em casa, com crianças aqui em casa, e entra e sai de diarista, de gente que não ficava. Passaram umas 7, 8, nem sei, perdi as contas. E voltando, eu tava tão cansada nesse dia, com gente aqui em casa, que as crianças ficam tudo na minha casa como se fosse casa de vó. Eu amo, mas é cansativo. Mesmo que eles não deem trabalho, você tem que preocupar em fazer café, fazer almoço, fazer lanche, fazer jantar, arruma cama, tira a cama, manda pra tomar banho, manda escovar dente. Porque aqui em casa é assim, eu cuido, como se fosse filho meu. E aí, eu tava muito cansada, mas eu senti de Deus de largar a casa, que eu não tava com ninguém nesse dia, e de ficar com a minha família. Meu avô, minha avó estavam nos hospitais, meu tio do Mato Grosso estava aqui, e eu fui lá ficar com eles. Meu tio ia visitar, era horário de visita lá no meu avô, e ele me chamou. Daí eu não queria ir. Eu tava muito cansada, eu tava até deitada na cama com a Ana Laura, a prima do lado da idade dela, a Bruna. Ele falou, vamos, Larissa. E eu não ia. Mas na hora, sabe quando o Espírito Santo te empurra? E aí meu tio falou assim, você pode entrar pra mim? Que eu tô muito ruim, eu não quero entrar. E aí eu entrei. E foi a última vez que meu avô teve vida. E quando eu entrei, eu já vi que meu avô não tava ali. Ele respirava tão devagarzinho e eles colocaram um algodão no olho dele. Eu não sei nem por que aquilo, parece que ele já estava morto, mas o coração batia. E aí eu pedi para as enfermeiras e falei, eu vou orar por ele, posso orar por todo mundo? E eu entreguei aquelas vidas nas mãos do Senhor e disse que quem tinha autoridade sobre aquele ambiente era Deus. Que a chave da vida e da morte estava nas mãos do Senhor, que Deus fizesse a vontade dele e não as nossas. A gente não pode ser egoísta, a gente só tem que querer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E naquele momento eu fiquei em paz, eu entreguei ele pro meu avô, pro Senhor, igual fiz com a minha avó paterna. E no mesmo dia, às 11 horas. Quando eu saí de lá, eu falei, Ti, olha, vocês, eu não quero jogar balde de água fria, mas vocês se preparem, porque meu avô não vai viver. E aí, a partir daquele mesmo dia, às 11 horas, ligaram, mais ou menos 11 horas, não sei exatamente, falaram que meu avô tinha ido pra glória. Então, Deus tem um cuidado tanto da gente, que a minha avó estava na UTI.
E o nosso maior sofrimento foi que ela não pudesse enterrar meu avô. Como que ela reagiria a isso? E foi uma batalha para ela sair da UTI. E depois de uma semana, não lembro direito, que meu avô tinha sido enterrado, ela saiu da UTI e foi pro quarto. Como contar para ela? Foi tenso, foi muito tenso. E ela ficou em observação e depois de um tempo ela foi para casa, só que no mesmo dia que ela foi para casa, ela quase fez uma sepsemia, que ela ainda estava com pneumonia, voltou para outro hospital e ficou quase mais 2 semanas. Foi bem intenso, ela passou muita coisa. O câncer de mama, o Covid, a perda do marido, não fez o luto e ela começou a gerar uma demência. Início de setembro ela foi morar com a minha tia e veio para Goiânia novamente no início de dezembro. Só que nisso tudo, a minha mãe, 13 de maio, ela fez uma viagem com a gente e a gente viu que ela não estava bem, né? A bipolaridade estava descompensada. Todo mundo falava assim: Larissa, você tem que levar sua mãe no médico porque ela tá lesada, que esse tanto de remédio que ela toma, porque é muito esquecida, desorganizada e tal. E eu não podia obrigar, porque ela tem a autonomia dela. Só que nessa viagem, ela passou tanta vergonha que ela pediu ajuda. E a gente foi atrás de médico em junho, né? E aí vai eu com mais médico e mais exames, que eu não aguentava mais ir em médico fazer exame. Acho que na minha vida inteira não vai somar o tanto que eu já fui em médico e exame. E aí, o que acontece? Eu tô olhando o relógio, porque eu tô falando com vocês, tem que buscar lá na escola. Eu falei, eu vou fazer esse vídeo de qualquer jeito hoje, porque eu preciso fazer ele para desentulhar, porque no meio da tempestade eu vi que o diabo quis tentar entulhar a minha voz, porque eu sei que eu sou usado pelo Senhor, porque não sou eu sou vaso, né? Deus tem me usado profeticamente. E aí o diabo aproveita da circunstância. Tudo isso que aconteceu com você foi o diabo? Não. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Mas o diabo aproveita da situação pesada, difícil, de adversidades e quer entulhar o que Deus tem para nós, né? Eu não tinha tempo para fazer os vídeos, eu não tinha tempo mesmo, porque eu faço os vídeos, eu edito, eu produzo, eu posto, eu faço tudo. Então, até no Instagram tava difícil de postar todos os dias. Até uma vez por semana tava difícil de postar. E para completar, eu lembrei, o meu Instagram ficou 1 mês sem Instagram. Acharam que eu era robô. Então foi muitas batalhas. Eu falei, hoje não passa de hoje. Esse vídeo eu vou fazer. Amém? Porque isso é o Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. E da agora pra frente nós vamos fazer. Você tá falando que o 2021 foi o pior ano da sua vida agora? Nós estamos acabando fevereiro. A gente não pode viver de passado, verdade? A gente não pode ficar olhando pro passado, tem que quebrar o retrovisor, verdade? Mas nós temos que olhar pro passado, todos os pingos nos is, para não ter brecha e para que a sua fundação não seja edificado numa areia, mas seja edificado na rocha. A minha rocha, essa rocha aqui que eu tô fazendo agora, é um Ebenezer de louvor e adoração ao Senhor. Foi o pior ano da minha vida, mas nele o Senhor esteve nos sustentando em cada detalhe, e por isso eu estou contando cada detalhe. Amém? Então tá, então vamos lá. Aí minha avó voltou, né? Aí os filhos, meus tios estavam mais perto, vieram ajudar também, acudir, porque desde que minha avó fez a cirurgia, eu falei para meus tios, olha, eu ajudei até aqui, abri a floresta, agora vocês mantêm, porque eu não dou conta, só vou ajudar a supervisionar com as cuidadoras, tudo, e depois minha tia que começou a cuidar, depois ela levou esse setembro para casa dela, aí ok. Aí voltando para minha mãe em maio, eu levei no psicólogo, tal, psiquiatra, quer dizer, e daí o psiquiatra fez algumas mudanças na medicação. Só que o que aconteceu? Tava fazendo as mudanças nas medicações e quando muda, acaba que gera-se mais uma instabilidade. Mas minha mãe estava ótima, bem centralizada quando tudo isso estava acontecendo com a mãe dela, com o pai dela. Só que meu avô faleceu no dia 13. No dia 12 de julho, meu irmão
que é o dodóizinho dela, mora com ela até hoje, quase teve um infarto e ela que teve que acudir. Então somou muitas coisas, e a moça que ajudava ela em casa também, quando mexe na organização da casa, isso mexe muito com as mulheres, não é verdade? E foi tirada dela para ela ficar com a minha avó. E aí foi uma outra instabilidade. E minha mãe não aguentou, ela começou a ter tipo um pânico e descompensou a bipolaridade. Aí mais uma tensão. Aí todo final de semana ela tinha que ficar com a gente, sexta, sábado, domingo. Pra nós pesa, quer dizer, pra qualquer família, qualquer casal que mantém saudável, tem que ter um momento só os três, né? No caso nosso aqui são só nós três. E aí, o que acontece? Foi muito tenso pra mim, porque a minha filha não tava querendo ficar perto da minha mãe, porque ela ama a vovó Lu, e ela não queria ver a vovó Lu daquele jeito, porque ela tava ficando muito triste. E foi muito difícil pra eu administrar, ter esse jogo de cintura. Foi muito pesado, emocionalmente falando. Fora que eu tava sem funcionária, lembrando disso, né? Eu fui arrumar no dia 18 de outubro. E para completar, a funcionária que veio para mim, eu brinco com ela que ela é um diamante bruto, porque ela não tem senso, ela não tem educação, tadinha, ela é analfabeta, então ela tem um coração muito bom, porém fala baixo porque ela tá ali. Mas ela é grossa no falar, então teve que podar e foi muito desgastante. Eu falei, Deus, agora eu preciso ensinar alguém. E é isso que tá acontecendo. Deus também tá me usando nisso. Então eu brinquei que eu tô igual o Getsemane, que é lugar de dor, né, de sofrimento. Lá eu vi o Bispo Fábio falando da nossa igreja, futuro deputado federal, que no Getsemane era um lugar onde tinha plantação de azeitona, e lá também era onde que espremia as azeitonas para fazer óleo. Eu falei, eu tô literalmente sendo amassada para sair óleo de unção. Porque de tudo quanto é lado, Deus tá me tratando, me moldando, permitindo, não é o diabo, permitindo. E no meio desse caos todo, eu esqueci de falar, eu estava para desenvolver uma mentoria, um curso chamado SOS Famílias em Resgate. Em abril, 13 de abril, vai fazer 5 anos que nós estamos por obediência aqui no YouTube, no meu canal Dia a Dia com Larissa, Ana Laura, Dia a Dia com Ana Laura. Porque por mim eu não teria nem rede social. Mas nós estamos como influenciadores digitais para Cristo. E a gente tem que saber usar as redes sociais. Você está perdendo tempo com as redes sociais, ou você está usando ela como trabalho ou como edificação, ou para transbordar na vida de outras pessoas? Quando eu não estou fazendo os meus vídeos, o que você vê nas redes sociais? Tudo que vai me edificar, minha alma, meu espírito, que vai somar apenas. Não fico vendo a vida das pessoas. Não dá tempo. Eu não tenho esse tempo para perder. A vida aqui é curta, um piscar de olhos diante da eternidade. E Deus tem urgência. Nós estamos literalmente nos fins dos tempos. Deus tem urgência de nos usar. Amém? Então, aí eu falei, Deus, eu demorei 4 anos para descobrir o que o Senhor queria me aproveitar nas redes sociais. Todo mundo fala assim, você tem que nichar. E eu falo, gente, mas Jesus veio para todos, eu vou pregar para todo mundo. Ok, eu vou continuar fazendo isso, porque é meu chamado como pregadora, como evangelista, como pastora. Mas eu tinha que trazer algo a mais, específico, de estudo, de ensino. E eu estava desenvolvendo, eu descobri o que Deus queria, que é o que a gente faz na igreja voluntariamente, que é apacentar as famílias, que é instruir as famílias, que as famílias estão sendo mais atacadas, os casamentos estão sendo mais atacados, e o que é mais difícil hoje é de manter uma família, um casamento saudável, filhos saudáveis. Falei, Deus, eu estava aqui desenvolvendo uma mentoria, SOS Família em Resgate, isso tudo está acontecendo com a minha família. Aí o Senhor falou, filha, eu estou resgatando a sua família primeiro. E eu confesso que realmente eu nunca conversei tanto com meus tios, eu nunca tive tão próximo ao meu irmão como uma equipe nesse momento de 2021. Que nós precisamos agir em equipe, senão nós não dávamos conta. Nós precisávamos agir em acordo, senão nós não dávamos conta. É tenso porque eu tenho que aparar as arestas aqui, porque tem desgaste, tem brigas,
E eu fico no meio disso tudo. Tem que me manter forte, tem que me manter equilibrada, tem que me manter centrada, tem que me manter sensível à voz do Espírito para ver o comando, qual é a direção, qual é a melhor direção para todos. Mas eu confesso que eu fico aliviada de ter obedecido esse chamado. Muitas vezes cansa e fala: Deus, não aguento mais. Senhor, eu só queria cuidar da minha vida. Eu só queria preocupar com a minha família, com meu marido, com a minha filha. Mas cada um tem sua cruz, cada um tem o seu chamado. E aí vinha o conflito em mim. E o amor cristão? E o amor ágape? E Deus que manda a gente ser como o bom samaritano que parou tudo e acudiu. E quando você era espírita, que eu já fui espírita, para quem não viu a apresentação, ia lá cuidar dos velhinhos todo domingo, com 15 anos eu ia. Domingo de manhã tinha esse compromisso. E você não vai cuidar da sua avó? Você não vai ajudar com a sua mãe? Você é uma hipócrita? Vinha esses conflitos no meu coração. Aí acalmava. Não, mas o bom samaritano acudiu, pagou, deixou lá no hotel, mandou cuidar e ele vinha ver. Não tomava frente de tudo. Mas existem momentos que não tem outro jeito. É impossível, é inevitável. Eu queria ter limitações, eu queria limitar essa minha ajuda para não atrapalhar eu ter atividade física, o meu momento com Deus, a minha vida aqui de produzir como influenciadora digital e cuidar do meu canal, da minha filha. Não tinha jeito, não tinha outro jeito, era impossível. Hoje que eu estou conseguindo, depois de 2 semanas, a voltar à minha rotina saudável. A de ter tempo para ler a Bíblia, de ter tempo para orar, mas mesmo assim a gente mantém o devocional com a nossa filha à noite, fazendo cursos, tendo um grupo na igreja, mesmo assim. Mas eu falo de manter essa rotina saudável, de ter mais tempo para ouvir a voz de Deus, de orar, de ler a Bíblia, de ter atividade física todos os dias, pelo menos segunda a sexta. E isso para mim é uma vitória. E de voltar a fazer vídeo aqui com vocês. Eu parei aqui, daqui pra frente eu vou contar sobre o desfecho com a minha mãe, ok? Gente do céu, que vídeo difícil. Eu falei pro meu marido, eu tô falando do pior ano da minha vida e esse foi o pior vídeo que foi pra eu fazer da minha vida. Sabe por quê? Eu tava refletindo. Eu sou o tipo de pessoas que eu não gosto de ficar remoendo o problema, falando do problema. Tem gente que tá com problema e quer falar para Deus e o mundo, com qualquer pessoa que tá na esquina. Eu não. Eu só peço oração, cobertura para minha cobertura. Não entro em detalhes, falo o básico, que é específico. Eu aprendi a ser muito objetiva com meu marido e com meu pai, de tanto eles falaram na minha cabeça. E eu não gosto de ficar falando do problema, parece que eu estou me vitimizando, mas não é. A intenção aqui é compartilhar com vocês que mesmo no meio da sua adversidade, do seu problema, da tribulação, da tempestade, o Senhor Jesus está no seu barco. E muitas vezes quando eu queria sucumbir, para lembrar, o Senhor falava para mim como Ele falou para Pedro, né? O apóstolo Pedro, quando andou sobre as águas e afundou, ele falava assim: olha para mim, não olhe para a tempestade. Essa palavra vinha nítida ao meu coração. Então, voltando aqui, eu comecei esse vídeo no dia 18 de fevereiro. Hoje é dia 29 de março, às 7h45. Essa hora para estar terminando de jantar e fazer o devocional com a minha família. Mas eu falei para eles, olha, hoje eu vou terminar esse vídeo, porque não tem lógica. Era para eu ter feito para ser uma retrospectiva do ano de 2021. Consegui filmar, eu tô até trocando a língua porque é muita coisa pra falar e eu quero acabar logo com esse vídeo, pra falar a verdade. Então, o que você tá fazendo nesse vídeo? Porque eu sinto que eu tenho que fazer esse vídeo, como se fosse uma pedra do Ebenezer, como eu falei no início, pra eu literalmente... Eu não sei se esse vídeo vai ser melhor pra vocês ou pra mim, porque também é bom colocar pra fora. Eu não sou de fugir dos problemas, eu enfrento os problemas, busco solução em Deus. Muitas vezes eu volto, faço uma terapia com Deus, reflito, vou ressignificando as dores, mas eu não gosto de ficar falando. Mas eu senti de Deus, de compartilhar, porque... Quando eu falei que eu estava fazendo o pior ano da minha vida, até para umas adolescentes que eu encontrei no Vacabral, até compartilhei no Instagram,
que elas falaram que queria ser igual a minha cachorrinha, porque é muito bem cuidada, e eu fui compartilhar do amor de Deus, que eu vi a carência nelas. Elas falaram assim, e de quem não foi nesses anos de pandemia? Interessante que em 2020 foi uma bênção para nós, mesmo na pandemia. Deus nos sustentou, nós ficamos firmes, ficamos focados. Foi um ano que eu emagreci, que a gente comprou o nosso apartamento, foi um ano abençoado. Aí vem no ano de 2021 esse tanto de luta que eu já compartilhei, e agora eu vou compartilhar a parte da minha mãe. Se a minha mãe estiver ouvindo esse vídeo, não se envergonhe, mãe, é para exaltar o nome do Senhor, o testemunho que Ele fez na sua vida, e vai completar a boa obra em nome de Jesus. Então, voltando, né? Lembrando que o meu avô teve enfisema, pneumonia, faleceu com Covid, minha avó teve câncer, teve Covid e quase morreu também. Meu irmão quase morreu um dia antes do meu avô, e a minha mãe estava ela estava mudando na medicação da questão da bipolaridade, que ela já tomava há 14 anos, que o organismo já estava acostumado de tomar, e nesse prazo aconteceu tudo isso com meus avós, né? E então foram muitos detalhes que foi pesado para o emocional da minha mãe. Só que lembrando que desde março eu estava cuidando da minha avó e do meu avô, né? Indo para médico. Eu confesso que eu nunca fui em tanto médico, fiz tanto exame na minha vida, igual foi nesse período que eu fiquei com eles aí, de 3 meses, né? E eu tava até com preguiça de ir no médico, pra mim e pra Ana Laura, que eu tinha que levar de rotina, que eu sou uma pessoa que eu faço a prevenção todo ano, vou em cardiologista todo ano. Tem gente da família que tem 50 anos que nunca nem foi em cardiologista. Isso pra mim é inadmissível, né? Nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Deus nos manda a cuidar. E aí passou, né? Eu passei o bastão para minha tia cuidar da minha avó. A minha tia também de Mato Grosso veio ficar com a minha avó depois que meu avô faleceu, para ela fazer a radioterapia. Graças a Deus por esse socorro delas, porque eu não daria conta. Aí eu fui cuidar de mim e da Ana Laura, né? Com os médicos. Quando eu tava respirando, a minha mãe começou a ficar pior, né? Ela já tava, desde a morte do meu avô, ficando um pouco com pânico. E em outubro, dia 25 de outubro, ela, no estacionamento do prédio dela, ela bateu o carro, não sei como, prensou o pé, não sei a confusão que ela fez. Sei que ela ficou traumatizada, não quis dirigir mais a partir do dia 25 de outubro. E dia 27 de outubro ela estava no trabalho, ela falou pro meu irmão buscar ela, que ela não conseguia mais trabalhar. Então daí pra frente começou a piorar a situação. Aí, dia 2 de novembro, nós fomos pro sítio de uma prima minha, e todo mundo já um pouco preocupado com a minha mãe. E eu lembro direitinho, né, feriado de finados, a diarista que estava com a minha mãe falou que ela estava com pensamentos suicidas, que ela estava preocupada com ela. E aí eu fui atrás de outro tratamento com a psicóloga da minha mãe. E ela falou sobre a acetamina. É um tratamento que não como que eu falo? Aceito pela Anvisa, que é off-label, fora de laboratório, era usado na guerra para meio que anestesiar o emocional dos soldados. E aí, até a terceira dosagem da medicação, a minha mãe respondeu bem, foi muito bom, porque ela estava muito acelerada, ela não estava conseguindo ficar sentada nem para assistir um vídeo, 5 minutos, por exemplo, no YouTube, uma pregação, nada. E assim, nesse tempo, ela ficava sexta, sábado, domingo aqui em casa, nunca foi assim, né? Minha mãe não dormia aqui, na verdade, a Ana Laura que dormia na casa dela na sexta-feira, para eu e meu marido ter um momento de namoro. E assim, foi difícil de administrar, lembrando que a Ana Laura não queria ficar perto dela, porque ela sofria, não queria ver a avó assim. Então foi bem difícil para mim, e estava bem na reta final de prova da Ana Laura, nós arrumando para viajar no início de dezembro com a família do meu marido, que tinha 2 anos que não viajava por causa de medo da pandemia, e a gente ia para uma casa, num apartamento, para dividir todo mundo, eu preocupada de atrapalhar a viagem de todo mundo, como que seria com a minha mãe, quem ia cuidar da minha mãe, aquela aflição. E daí eu falei, olha,
pra médica, do jeito que tá, não tem como. Eu tenho 1 mês pra minha mãe ficar mais estabilizada. O que a gente tem? Aí ela me deu essa opção da cetamina. O meu irmão concordou, a família concordou. Só uma prima que falou assim, e se ela ficar pior? Você vai se sentir culpado pro resto da vida, não sei o quê. Eu falei, tá nas mãos do Senhor, eu não faço nada sem ser debaixo da direção de Deus. E tinha um amigo também que trata a filha com esse medicamento e teve um ótimo resultado. E aí, o que aconteceu? Nós fomos para esse procedimento. Foi excelente os 3 primeiros, só que daí, o que aconteceu? A minha mãe, na 4ª, fez um efeito rebote, né, contrário. E aí, ela começou a ter delírios. E antes disso, fizemos uma pancada, né, de exames nela, fomos em médico de longevidade, neurologista, psiquiatra, fomos em 4 tipos de psiquiatra para poder ver, né, uma condução melhor. Ela estava perdendo peso, a psiquiatra dela, a primeira, que estava acompanhando há muitos anos, ficou muito preocupada porque ela perdeu 10, 12 quilos em 4 meses. E aí ela ficou preocupada de câncer na tireoide, porque ela estava com a manchinha na tireoide, mandou ir no endócrino, então foi toda essa labuta. E eu procurando pessoa para ficar com ela, de dia e ficar lá morando com ela, para eu ficar em paz quando eu fosse viajar. Lembrando, eu já estava cansada de estar com meu avô, minha avó nessa rotina, e eu nem respirei. Tive que depois cuidar de mim, da Ana Laura, para fazer check-up, depois veio a questão da minha mãe. Mas amém, em tudo dai graças. Deus estava ali no barco e me sustentando. Olhe para mim, não olhe para a tempestade. Eu quero que você grave isso. Se você de tudo for gravar, eu quero que você grave isso. Olhe para mim e não olhe para a tempestade. E o outro eu vou falar mais para frente. Então, aí o que acontece? A minha mãe começou a fazer delírio. Ela começou na hora que ia deitar, achava que era 7 horas da manhã, aí no meio da noite ela acordava, ficava batendo na parede, na porta para abrir, para entrar, começou a perder a dicção, a fala, a comunicação, a interagir. E o que acontece? Quando eu viajei, ela ainda estava assim. E eu viajei com o coração apertado, confesso para você, mas mais tranquila, que tinha uma irmã em Cristo que foi minha diarista nesse período que eu fiquei 4 meses sem ter ninguém fixa, porque ela não queria fichar como doméstica, né, para ganhar menos. E aí, o que acontece? Ela ficou com a minha mãe. E assim, Deus é tão lindo que nos supre em cada necessidade, que naturalmente falando, minha mãe não teria condição financeira de pagar o tratamento que a gente estava fazendo, que é particular, e nem a cuidadora, né, que estava cuidando da casa e dela, e ainda tinha que pagar os noturnos, finais de semana e tal. Mas Deus foi tão lindo, tão maravilhoso, porque pelo fato de minha mãe ser bipolar, ela é gastadeira. E aí o que acontece? Ela recebeu férias e 13º no mês de junho, e como ela já estava mal, ela não estava gastando. E aí o que acontece? Tinha esse dinheiro guardado e ela nem sabia de onde que era esse dinheiro. Então, até nisso, o cuidado de Deus, né? Então, senão sobraria para nós, né? Para mim, para o meu esposo, porque meu irmão não ganha para isso, ou ter que pedir ajuda para os meus tios, que também já tinham oferecido ajuda, né? Então, graças a Deus pelos meus tios, né? Também. E aí, o que acontece? Ela começou a fazer esse delírio. Eu viajei e antes de eu viajar, tive que falar com o médico, fazer exame, porque eu não sabia que infecção urinária poderia gerar delírio em pessoas que já de terceira idade. Minha mãe tem 62, vai fazer 63. E ela começou a fazer esses delírios. E aí foi controlada a infecção com antibiótico e tudo o cuidado de Deus, mas um tormento, né? Eu falando aqui parece que é tranquilo, não, mas foi um tormento, né? Foi um tormento, foi tão turbulento esse ano de 2021 que eu amo comemorar aniversários. O meu aniversário passou quase em branco, só tinha um salgadinho aqui.
E não fiz decoração, nada. No Natal, eu fiz a árvore de Natal quase na semana do Natal. Eu nem queria fazer, eu fiz mais por causa da Ana Laura. Não porque eu estava triste, porque eu estava exausta. Eu estava assistindo um vídeo essa semana do pastor David Leonardo, ele falando do brilho dos olhos. O que eu mais peço é que eu nunca perca o brilho dos olhos, que eu possa irradiar a luz de Cristo. Eu estava tão abatida que as pessoas perceberam que esse brilho estava sumindo. O que está acontecendo, Larissa? Eu estava exausta. Beleza. Aí quando eu viajei, ela ficou com meu irmão e com a funcionária. E eu precisava de descansar. E o mais interessante, que eu vou e volto, né, mas que eu vou lembrando, é porque eu quero mostrar para vocês esse cuidado, esse zelo de Deus no meio das nossas tempestades. No ano de 2020, 2021, eu e meu esposo fizemos o treinamento do STF, que é o Seminário de Transformação da Família, e ele mexe muito com cura, baseado naquele antigo Veredas Antigas. E ele todo trabalhou no meu relacionamento com a minha mãe, que foi sempre truncado um pouco pelo fato dela ser bipolar, e nos últimos tempos estava mais difícil, porque eu via ela sendo agressiva e às vezes até xingava e não dava testemunho de Cristo. Para mim era bem vergonhoso isso, eu tinha vergonha. E acaba que eu me libertei desse sentimento, eu me libertei das questões minhas com ela, da infância. E olha que interessante, você que é pastora, sim, todos nós temos questões que temos que ser trabalhadas, nós não temos famílias perfeitas, temos famílias abençoadas, e cada um com um grau de estabilidade, de estrutura das famílias ou não, então tem resquícios que nós temos que tratar, curar as feridas, para que a gente não possa ser pedra de tropeço nas mãos do Senhor, mas que sejamos bênção e vaso de honra nas mãos dele. E aí, Deus me moldou, cuidou de mim, para que depois eu cuidasse da minha mãe. E eu até dei esse testemunho, tem aí no canal, o testemunho de transformação da minha família pelo curso da STF. Não falei muito aprofundado, mas agora estou repetindo isso para vocês, o cuidado de Deus. Eu formei em 2021, antes dela ter essa crise, e depois Deus, né, veio com a prova para ver se eu estava aprovada mesmo, que eu aprendi, né? Aleluia. Não creio que Deus fez esse tormento todo, eu creio que Deus permite e que a gente pode aprender com as aflições que a gente passa pela vida. Na Bíblia fala que é uma promessa do Senhor, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Viajei, mas o que acontece? Eu estava em viagem, mal estava em viagem, a minha mãe dando problema para tomar banho, eu tinha que ligar para falar, para orar com ela, para dormir, fazendo esses delírios. Acaba que a minha tia, que estava com a minha avó, ia mandar minha avó depois que eu chegasse de viagem, um dia depois. Teve que mandar minha avó para Goiânia, sem eu estar aqui, e a cuidadora que estava cuidando da minha mãe, cuidar da minha mãe e da minha avó. E todos os dias me incomodavam com isso. E eu sinceramente vi a fidelidade de Deus na viagem, porque mesmo que eu era perturbada todos os dias com alguma questão da minha avó ou da minha mãe, eu consegui descansar. Não foi um inferno a viagem. A viagem foi uma bênção. Eu consegui, em Deus, ter essa maleabilidade e não atrapalhei também as férias do meu marido, da minha filha, da família dele, né? Porque se eu absorvesse isso e deixasse que isso fosse um inferno para mim, eu ia inferno. Não, e foi tão desgastante depois que voltou, porque tem que ajustar com as cuidadoras e lá também. Mas amém que eu já tinha olhado tudo antes, porque o nobre projeta as coisas em Deus, né? E antecipa as questões sem aflição e sem ansiedade, né? Projeta, planeja e tal. Então, e eu agradeço a Deus porque eu tive esse ensinamento e tento colocar em prática para não deixar as coisas para a última hora. Mas assim, foi tão complicado, eu falei, né? Não dei conta nem de fazer a árvore de Natal e as minhas coisas tudo são feitas antes, né? O material escolar da Ana Laura eu não tinha comprado, comprei depois que eu cheguei da praia, quase, a gente chegou no dia 14, então eu nunca deixei, eu compro o material em outubro, só que como a pandemia,
O que acontece? Não deram a lista do material. Aí depois foi lá para novembro, finalzinho de novembro, a gente tava naquela correria com a minha mãe, viajando, beleza. E aí, a roupa de Natal e de Ano Novo da Ana Laura e minha não tinha, fomos que procurar, né? Foi um tumulto depois que a gente chegou. E ainda inventei de comemorar o Natal na minha avó, eu organizar, porque era o primeiro Natal que minha avó ia passar sem meu avô, e eu organizei para ver se minhas primas iam vir. Aí vai lá a Larissa organizar também, aleluia. E o Natal, o Ano Novo também. E no dia 1º, que era aniversário do meu avô, para não passar em branco, também. Mas amém. Tudo dai graças. Que Deus me deu essa graça para suprir isso que precisava ser suprido nesses momentos, né? Mas, resumo da história, a minha mãe foi piorando. E quando nós chegamos de viagem, foi no dia 14, quando eu estava em viagem, a minha tia falou assim, vamos internar sua mãe. Eu até ajudo financeiramente para internar. Eu falei, não tia, eu não vou internar minha mãe quando eu estiver em viagem. Eu não vou. Não vou porque, primeiro, não tenho o diagnóstico dos médicos para isso. Segundo, que a minha mãe gravou um áudio para mim que preferia a morte do que ser internada. E outra, eu estou em viagem, eu preciso desse descanso. Então, não vou internar. Eu cheguei no dia 14, aí a minha mãe foi com a gente para olhar a roupa, tudo, para ela estar perto, e ela precisava ficar perto, e eu precisava de resolver isso, essas coisas todas, né? Não tinha roupa para ir pro Natal, nem Ano Novo e tal. E eu comecei a perceber que minha mãe estava começando a entrar em síndrome do pânico. Não foi diagnosticado disso, mas ela estava com pânico. Ela entrava no carro, ela ficava segurando assim na porta, parecia que ela estava morrendo de medo. E quando a gente foi atravessar a rua, ela grudou no meu braço da Ana Laura, saiu correndo, puxando a gente, quase deu um acidente no meio da rua, igual umas doidas. E eu e a Ana Laura deu uma crise de riso, de tanto pavor. Foi uma coisa horrorosa, foi um trem doido, me deu crise de riso, que eu não entendi, aquele pavor dela. E aí, infelizmente, não deu para esperar mais. No dia 18 de dezembro, a gente estava na minha avó, eu cuidando dela e da minha avó o dia inteiro, porque não tinha cuidadora nesse dia, sozinha com elas. Aí minha avó estava fazendo café, a minha mãe ficou apavorada de ver minha avó cuidando do café e avançou na panela, com medo da minha avó queimar, quase queimou ela e minha avó. E a minha avó, quando a gente chegou lá, a minha mãe estava tão ruim que a minha mãe não estava conseguindo fazer xixi. Ela começou a fazer xixi na roupa, por causa dessa medicação. E depois ela começou ela não dava conta de falar, conversar. O meu marido perguntou para ela no dia que a gente teve que internar ela, infelizmente, o meu marido perguntou para ela se ela estava com fome e ela não dava conta de falar, se queria jantar, nada. E nesse dia que eu fiquei na minha avó, e que ela veio jantar aqui, a minha avó bloqueou a mente, porque ela tá em início de demência. E ela falou que minha mãe não era minha mãe, que era a menina. E ela ficou apavorada. Nesse dia foi um dos piores dias, quer dizer, acho que foi o pior dia da minha vida. A minha mãe surtada, a minha avó quase deu um infarto, bloqueou a mente e falou assim: minha filha, você tá cuidando tão bem dessa menina, mas minha filha, você tem que internar essa menina. Essa menina não tá bem. E ela não aceitava que era minha mãe, ela fez um bloqueio na mente pra ela conseguir sobreviver emocionalmente, porque tinha passado por tanta coisa, estava em luto do marido e ainda ver a filha nesse estado, e ela já viu a filha 2 vezes nesse estado, né? Essa é a terceira. Então, o que acontece? Foi muito complicado. Ela começou a falar: Lauro, cadê a minha filha? Cadê a Lucimeire? Por que ela tá fazendo isso comigo? Por que a Lucimeire não liga, não conversa comigo? Aí eu peguei ela: vó, vem cá, tá vendo essa foto aqui? Tá vendo essa menina? Quem que é essa daqui na foto? Quem que é essa menina? Não, Larissa, não faz isso comigo não, minha filha, não judia comigo não. Aí eu falei: não posso mais fazer, não falar. Então é a menina. Aí, nesse dia, eu tive que chegar em casa, minha mãe jantou e friamente, centrada, busquei cobertura da minha bispa, pedi oração, direção de Deus, e ela me orou comigo para me cobrir, e eu fui atrás, conversei com 3 psiquiatras, conversei com a neurologista sobre a questão de internar minha mãe.
E aí nós colocamos ela na Pax Clínica de Goiânia, onde ela foi muito bem atendida, ficou no melhor apartamento, o Prime, que pagava uma quantia considerável por dia. Mas por quê? Porque para mim não importava dinheiro, importava o bem-estar da minha mãe. Eu sabia que ela falou no áudio para mim que preferia a morte do que ser internada. E por que internou, Larissa, então? Porque não tinha mais condição. Já estava perigoso para ela e para as pessoas que estavam ao redor dela. Ela quase provocou um acidente com a gente na rua, com a minha avó, fazendo café, fazendo xixi na roupa, não dava conta de falar. Então, infelizmente, tivemos que internar no dia 18. Pensa o meu conflito como filha. A mãe falou que preferia morrer do que ser internada. Estava perto de Natal, isso foi no dia 18, mas foi melhor ser feito. E aí eu arrumei a mala e já fui para internar ela. E a gente ligou antes, tudo, programou. Eu já coloquei a minha roupa porque eu falei pro meu marido, eu vou dormir o primeiro dia com ela, para ela não se sentir abandonada, largada aqui. E todos os dias eu ia ficar com ela, eu e meu irmão íamos. Meu irmão dormiu 2 dias lá, a cuidadora ia, passava o dia, dormia também. Então, ela foi muito bem assistida. E oração debaixo de oração. Ela internou num sábado à noite, dia 18 de dezembro. Na segunda-feira de manhã, eu cheguei lá, tem que chegar cedinho, porque era a troca das cuidadoras, para ela não ficar sozinha, que ela não podia ficar sozinha, estava proibida de ficar sozinha. Aí, eu fui orar com ela, no café da manhã. E eu senti o Senhor falar, a segunda coisa que você tem que gravar. Ore como o vale de ossos secos. E eu comecei a orar. E aí eu comecei a sentir de Deus, agora agradeça o que eu já fiz. E eu senti fluir rios da minha mãe, o Senhor levantando o exército de ossos no vale de ossos secos. E eu comecei a orar todos os dias para que Deus ressuscitasse o vale de ossos secos. E no momento de desespero aqui em casa, eu lembro que um dia eu peguei e soprei na boca dela igual o profeta soprou, sopro de vida na vida do menino para levantar, para ressuscitar. Então, em nenhum momento a minha fé ficou abalada, mas o meu físico, o meu emocional, o meu físico ficou cansado, o meu emocional não. O meu físico estava cansado, porque eu estava sobrecarregada de 1 ano. E aí, nesse dia, na segunda-feira, lembrando que minha mãe não estava conversando com ninguém, ela voltou à memória, ela voltou a conversar. Aí eu mandei uma mensagem e falei, gente, aconteceu um milagre. A minha mãe não estava conversando e ela voltou. Aí as pessoas da família ligaram para ela e ela reconheceu as pessoas, conversou e perguntou das outras pessoas envolvidas na família, que tem filhos, né, netos, e todo mundo ficou alegre. Por quê? Ela foi internada no sábado à noite, na segunda de manhã, em menos de 2 dias, Deus fez esse milagre extraordinário. Inclusive a própria psiquiatra, que também é cristã, eu orei muito e Deus direcionou que essa psiquiatra que estava na Pax foi indicada pela minha cunhada, que cuidava da amiga dela. Então, estava no momento da internação da minha mãe e eu pedi que eu queria essa médica. E depois eu descobri que a médica é cristã, que ela ora pelos pacientes, e no dia que ela foi dar alta para minha mãe, ela falou assim, que jejuou para entregar. Ela jejua e entrega os pacientes nas mãos do Senhor para que Deus faça. E o mais incrível é assim, isso para mim, né, que Deus cuidando dos mínimos detalhes. E ela falou que o mínimo da internação eram 10 dias. E nesse prazo, do dia 18 de dezembro até 28 de dezembro que minha mãe saiu, teve o Natal e o Ano Novo. E ela saiu na sexta pro Natal e voltou no domingo. E na sexta do Réveillon e voltou no domingo. Mesmo assim, tivemos que pagar os 10 dias corridos, mas ela saiu, então ela ficou pouco lá, né? Porque ela ficou sexta, sábado, 4 dias e voltou no domingo, 6 dias que ela ficou fora. Ficou praticamente 4 dias inteiros lá, só 4, 5 dias. Então, aí no dia 28, que tava para reavaliar se ela ia ficar mais 10 dias, eu falei, doutora, a minha mãe já tá lúcida,
E a minha mãe tá ficando aflita aqui, porque ela preferia a morte do que ser internada. E ela já tá começando a fazer conta, e ela começou a ficar ansiosa com o financeiro, porque ela sabia que ela pagava, e também tinha a cuidadora. E aí ela falou assim, olha, eu nunca dei alta tão rápido assim para o paciente no nível que sua mãe tá, mas eu vou dar, porque eu tô confiando em você, que você é responsável certinho com as medicações e ela não pode ficar sozinha, ok. É assim, para honra e glória do Senhor, dia 28 de dezembro ela saiu, passou o Réveillon com a gente na igreja, em família, e a minha avó, nesse período, ela não falava que minha mãe é minha mãe, ela via minha mãe pelo telefone e ela chamava minha mãe de menina. E no Natal ela começou a cair a ficha, mas no Ano Novo, que a minha avó falou, que ela abraçou minha mãe e falou, minha filha, por que você fez isso comigo? Você sumiu de mim, eu achei que você tinha morrido, minha filha, não faz isso nunca mais comigo, tadinha. Então assim, até minha avó viu que a minha mãe estava melhor. E no retorno da minha mãe em janeiro, a médica e a neurologista ficaram impressionadas que depois de um mês que ela tinha tido alta, o como ela está. E ela retornou, ficou 3 meses de licença médica e ela retornou ao trabalho dia 4 de fevereiro. Eu fiquei apreensiva porque, mais uma vez, a doutora falou que estava liberando porque ela confiava em mim, que o trabalho da minha mãe também não dava perigo para outras pessoas que estavam ao redor. E eu falei que eu estava conversando com o pessoal do trabalho dela e preparando eles como ela estava, porque iria fazer bem para a autoestima da minha mãe e para o emocional dela, mas também que eu não queria lesar ninguém e nem atrapalhar o ambiente de trabalho, né? Sempre para eles me passarem o feedback como que ela estava. Mas a minha maior preocupação também era porque ela não podia ficar ainda sozinha. E se tinha alguém de confiança lá. E ela passa o dia inteiro lá, porque meu irmão leva e depois busca, porque ela não tá dirigindo, né, ainda. Porque ela ainda tá traumatizada por causa das medicações. E aí, o que acontece? Ela tinha que almoçar fora, porque o pessoal que fazia dentro do serviço não tava. Isso me afligia. E aí, eu ficava sempre fico vigiando, né, de manhã, de tarde, noite, olhando, ligando pra ela, pra minha avó. Não desligo, né? Como se fossem 2 filhas, né? Que você tem que ficar supervisionando. Mas eu louvo a Deus por isso. É pesado, tem hora que cansa. Até chorei falando no vídeo que eu queria cuidar só do meu marido, da minha filha, né? E das outras coisas que Deus colocasse. Mas é que a gente quer a mãe, vó, pra cuidar da gente. E não a gente pra cuidar deles, né? Mas chega uma hora que eles vão precisar. Só que, como diz minha tia, meus tios, foi muito rápido com a minha mãe. E eu não pensava, não estava preparada para ser tão rápido, né? Ainda mais no momento que eu estava tão cansada já com a minha avó e com o meu avô. E aí, a minha mãe voltou a trabalhar. Graças a Deus, ela está indo bem. Por isso que eu comecei esse vídeo dia 18 de fevereiro. Ela começou a trabalhar dia 4 de fevereiro. E aí, ajuste também na casa dela, tinha essa cuidadora até o final de janeiro, só que aí o dinheiro do 13º das férias acabou, nós tivemos que enxugar o orçamento. Hoje ela tá com uma ajuda de 2 vezes na semana, meu irmão preferiu assim, eu preferia se fosse todos os dias, mas ele acha que pesa, então estamos indo bem, e até nisso também tem que administrar, tem que ir, tem que ensinar, tem que vigiar se elas estão indo, mas amém. Tudo dai graças. Esse literalmente foi o pior ano da minha vida. Espero não repetir um ano tão turbulento desse, mas eu louvo a Deus, porque em cada detalhe o Senhor está. Tanto a psiquiatra, tanto a neurologista crê que minha mãe é um milagre, porque elas falaram para mim que o retorno desse surto que minha mãe teve poderia se ficar sequelas por causa da idade da minha mãe. É claro que minha mãe não está 100% na memória, mas não vê sequelas. Ela tem sonhos, ela tá louca para sair disso e voltar a dirigir. Ela até teve um insight, falou que vai pedir para um amigo que mexe com a autoescola ajudar ela a vencer essa barreira, esse trauma, esse medo que ficou. E graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então, eu registrei isso tudo, eu confesso para você que não é fácil para mim, mas que eu senti de Deus de compartilhar, para você ver que o Senhor pode ressuscitar o vale de ossos secos.
e trazer vida. E a vida pode florir e pode frutificar em nome de Jesus. E Ele fala para você, no meio da sua adversidade, da sua tempestade, olhe para mim, não olhe para a tempestade. Amém? E eu senti que eu tinha que terminar esse vídeo para colocar um ponto final nisso, para digerir isso, para colocar para fora isso, também faz bem para mim. Para que eu esteja limpa, livre, para que Deus me use para agora começar a focar no que Ele quer que eu faça, que é a mentoria SOS Famílias em Resgate. E aguardem, eu não vou falar em breve, porque eu não quero pressão sobre mim para quando vai ficar pronto, porque primeiro que eu não tenho pressa, eu não estou fazendo essa mentoria para ganhar dinheiro, graças a Deus eu não preciso desse dinheiro, eu estou fazendo para deixar um legado para minha filha, meus descendentes, para minhas futuras gerações e para você ser alcançado em Cristo Jesus com tudo que Ele quer fazer. Então eu estou fazendo para Ele, por Ele. Então tem que ser feito com excelência. E também, para que seja feito com excelência, não seja feito na carne, eu também preciso respeitar as minhas limitações, as prioridades, para que eu esteja bem, para compartilhar com vocês como é ter uma família resgatada, como é ter uma família saudável, como é ter um casamento saudável, como é ter filha saudável, educar filhos saudáveis diante de Deus. Então eu tenho que ter as minhas prioridades supridas em Deus, corpo, alma e espírito, para que eu possa transbordar, falar o que realmente eu vivo, né? Esse pior ano da vida atrapalhou bastante essas minhas prioridades e na verdade isso foi o que eu mais senti falta. O meu tempo lá com Deus, relax, no meu devocional, de eu me desligar, de eu fazer o papel de Maria, de escolher a melhor parte, não Marta, aflita, resolvendo as coisas. Nunca desligamos do Senhor, nunca deixamos o machado cair, nunca deixamos o ministério, nunca deixamos de fazer devocional em casa, mas eu falo o meu momento de desligar lá, meia hora, 40 minutos caminhando e orando, depois meia hora lendo a Bíblia como eu estou conseguindo. Eu louvo a Deus que tem mais de um mês que eu estou conseguindo, de segunda a sexta, a fazer isso. E ter essa atividade física, cuidar do corpo, da alma, do espírito, é para mim uma fundação, é um pilar para que a gente possa ser saudável e também gerar famílias saudáveis, filhos saudáveis, casamentos saudáveis. Eu vou falar isso no SOS Famílias em Resgate. Olhe por esse projeto e te aguardo nele também. Fique ligadinho aqui, Deus abençoe você e sua família. Desculpa aí o tamanho do vídeo, mas eu tenho certeza que vai valer a pena, porque você vai gerar uma empatia, vai se identificar em muitas histórias aí, é ou não é? Coloca pra mim nos comentários se você se identificou, o que você passou de angústia, de conflito no meio do seu ano de 2021 ou tem passado agora. Deus abençoe você e sua família. E para quem tá curioso, né? Como que tá a sua avó também? A minha avó está bem, mas começou a variar um pouco, a perder a noção do tempo. E ela tá muito descaída depois da morte do meu avô, com dor no ombro, com dor na perna. Tem uma das vezes entupida que teria que fazer cirurgia, mas o médico falou assim que não, que isso não tem perigo agora, no grau que tá, porque ela já passou por muitos problemas, não vai passar por mais uma cirurgia. Então, esteja orando por nós também, né? Eu tenho um combinado aqui. A gente ora por vocês e vocês oram por nós. Amém? Deus abençoe você e sua família e um ótimo dia ou noite, a hora que você estiver ouvindo. Eu te espero aqui para crescermos junto em Deus. Deus abençoe. Tchau!